Fala pessoal, tudo bem? Eu demorei para voltar com essa segunda parte da zona lá de fogo, mas a gente hoje vai ver o Mamãe Hablei, a Mamãe Falei Bom, com os 20 esquerdistas. Então a primeira coisa que ele quis falar, o primeiro tema que ele falou foi: eu quero rasgar a CLT. E agora eu acho que é 6x1. Bora ver. Eu vou dizer pra você, é que se a gente tivesse um embate, eu falo assim, você acha que o Marcinho VP tem que trabalhar forçado? Aí eu ia te dizer que não se faz política pública com anedota. Não, mas não é anedota. Não, é uma anedota. Eu sei, não, um chefe de comando organizado, um cara X, que ele de verdade foi chefe de comando organizado. Não, Eu nem tinha visto que começava assim o segundo bloco. Gente, vamos ver o que vai acontecer. Já foi preso. O que faz com ele? A minha pergunta é essa, verdade. Então, a minha resposta é: você coloca ele numa perpétua e faz ele trabalhar obrigatoriamente para que o fruto do trabalho dele seja benéfico para a sociedade em si. Por exemplo, você pode pegar para a família dele, que não está organizada. Não estou falando do caso do Ouro, mas, por exemplo, você pode pegar parte do fruto do trabalho dele e dar uma renda para essa família. Por exemplo, porque eu não estou propondo aqui escravizar o cara. Eu não estou propondo uma coisa para escravizar o cara. Eu ia falar isso tudo, só que os caras me sacaneou. Não tem problema, Os caras me sacaneou. Charlie, o que aconteceu é que você também não teve fair play, né? O lance da pergunta que ele entrou, não sei se foi nessa parte aí, mas a primeira pergunta ele quase derrubou os outros participantes que estavam ali tentando responder. E aí eu acho que te tiraram por conta disso. Eu vi o vídeo do Charlie Barkley, que falou um pouco mais sobre essa questão da prisão perpétua. E eu tenho um ou dois dedos de prosa para falar sobre isso, mas não assim de cara, né? Eu tenho que me organizar para poder conversar sobre isso. O argumento era bom, me sacanearam. A minha segunda afirmação é que hoje não dá pra acabar com a escala 6x1. Meu Deus! Ela é nociva para o trabalhador, isso é horroroso. Nenhum país gosta de falar, olha, as pessoas aqui trabalham 6 dias por semana e descansam uma só. O problema é o seguinte, a gente não descansa, né? Lavar roupa, lavar louça, limpar a casa, resolve ir no mercado, vai num aniversário ou outro. Não descansa, né? Você empurra com a barriga. Acabar com essa escala enquanto a gente não olhar para uma palavra que ela soa até ardida, né, no ouvido de algumas pessoas, que é a tal da produtividade. A gente não consegue melhorar as condições de trabalho, sejam elas quais forem, salário, jornada, descanso, se a gente não melhorar a produtividade. O Brasil... Que a gente sabe que produtivo mesmo é o Mamãe Falei, né? Que fica falando mal do moleque que carrega saco de batata nas costas, né? O dia todo. Esse daí, o cara que carrega saco de batata tem cara de bandido pro Arthur Duval. E ele, com essa barbinha cortada, ele é o produtivo. O Brasil hoje é um país que não investe. O Brasil hoje é um país que não tem complexidade de trabalho. O Brasil hoje é um país que tem uma justiça do trabalho absolutamente nociva para o trabalhador. Então, se a gente não consertar isso antes, a gente não consegue nenhuma melhoria nos trabalhos brasileiros, inclusive em jornada 6x1. Eita, tudo bem, ele vem depois. Tá, eu discordo da sua De afirmação, novo? porque a própria história do Brasil, ela desmente isso. E foi com Misa, né? No início do século XX, até antes do governo de Getúlio, as horas trabalhadas eram cerca de 10 a 12 horas por dia. A partir de 1935, há uma redução, uma consolidação de 48 horas semanais. Junto com essa diminuição das horas de trabalho, Sim. a partir das reformas do Getúlio Vargas, o nível de produtividade do trabalho ele começa a aumentar muito, inclusive fazendo com que o Brasil crescesse entre os anos 50 e os anos 80. Mais que o resto do mundo. Mais que o resto do mundo, né? Por quê? Porque a gente estava passando por um processo de industrialização. Posso certo? só cortar uma parte aqui? Eu não acho que quantidade de horas trabalhadas significa maior produtividade. Isso não é verdade, tá? A produtividade, perdão, ela está muito mais ligada a questões tecnológicas, inclusive. É aquele famoso exemplo. Se eu te dar uma escova de dente pra você limpar a mesa, vai demorar muito, ela vai ficar ruim. Se eu te der um pano, você vai limpar rápido, vai ficar bom. Então é muito mais relacionado a como você trabalha do que, de fato, o quanto você trabalha. Não, eu concordo plenamente com isso. A produtividade está com a qualidade do trabalho. Só que a questão é que, do mesmo jeito que trabalhar mais não garante mais produtividade, reduzir hoje a jornada 6x1, ela não vai fazer com que a produtividade caia. Porque você não, Desculpa. pensa assim. Quando a gente reduzir a jornada,
Tem estudos do Diese, por exemplo, que eles demonstram que poderiam ser criados cerca de 2 milhões de empregos formais. Quem vai pagar isso? Como assim? Quem vai pagar isso? Se você acabar com a jornada 6 por 1 hoje, especialmente as empresas mais pobres vão ter que contratar mais. Ou elas vão falir, ou elas vão aumentar mais o pobres, custo dos seus produtos. filho. Isso é simples. Mas... Empresas mais pobres, claro que tem aqui o mercadinho da esquina, que tem o funcionário que trabalha 6 por 1 e que pode ser afetado, mas ainda assim é possível fazer uma escala mais elástica, porque eles têm mais de um funcionário, certo? Então, aqui eu vejo 2 caixas e 2 balconistas. Então, talvez tenha que contratar mais um, mas quem sabe essas pessoas mais descansadas com o fim de semana em casa não vão produzir mais, não vão deixar a padaria melhor para que ela fique mais bonita, vão ter mais tempo para pensar em novas oportunidades de fazer vendas. Não, tem que trabalhar todos os dias, 6 dias por semana. Não dá uma desoxigenada no cérebro, 60% dos empregados em 6 por 1 estão em micro e pequenas empresas. Mas o grande lucro do capital... Não há dados oficiais amplamente divulgados que confirmem que 60% dos empregados estão em micro e pequenas empresas. Porque, assim, a maioria é telemarketing, área da saúde, sabe? Shopping... É tudo, né? É tudo. Então, assim, são grandes coisas, não são pequenas. São empresas enormes que podem fazer essa escala acontecer diferente. Eu lembro que uma vez eu trabalhava na terceirizada de uma empresa de tecnologia muito grande, que tem uma fruta como logotipo. E aí, nessa terceirizada, a gente fazia assistência técnica por telefone, né? E os novinhos, que tinham lá seus 18, 19 anos, primeiro emprego, não entendiam porque a gente tinha que trabalhar 6 dias por semana, porque tinha 1.500 pessoas ali, eram 3 andares. Como podia, né? Que tantas pessoas ali não pudessem, algumas ficar em casa para ficar 2 dias. E aí eles falavam, não precisava nem ser o fim de semana, sábado e domingo, pode ser segunda e terça e quarta, só para ter 2 dias de semana. E o malabarismo que os supervisores faziam para poder explicar que não, você tem que ficar os 6 dias, tipo, você assinou esse contrato, meu filho. Mas porque naquela época, isso daí já faz o quê? Uns 12 anos, 13 anos. Isso daí é porque era aquela geração nova. Agora imagina essa daqui. Essa entende menos ainda. E isso é muito bom. Ele se dá principalmente nas grandes empresas. Sim. A maior parte dos trabalhos formais, eles se dão posso falar? Se você indústria. acaba com a escala 6 por 1, você ajuda as grandes empresas, porque você vai falir os concorrentes menores. Pausa. Nossa. Agora Misael, vai, sou Misa. jornalista e do canal Misa e Maria. Bom, a minha pergunta é a seguinte, inicialmente. Quando vai ser o momento que a gente vai poder acabar com a escala 6 por 1, tá? Mas, principalmente por quê? Quando no século XIX foi dito que, nós temos que acabar com a escravidão. Sim. A reação do empresariado, da burguesia como um todo, foi, isso vai falir com a nossa economia, vai acabar com a nossa economia. Sim. Quando foi Escravidão dito... é a mesma coisa. Vai acabar com a escravidão, vai acabar... Não, isso eu concordo com você. Não, A PEC das domésticas também, né? Porque foi um alvoroço. e todos os pontos, toda vez que se tenta ter um avanço trabalhista, Sim. sempre é dito não, isso vai acabar com a economia. E realmente acabou. 13º, não acabou. Claro que Décimo acabou. terceiro não acabou com a economia. Você é a favor do 13º? O Brasil conseguiu crescer muito Deixa eu te mais falar uma depois coisa. disso. Se eu vou te pagar... Nos anos 2000, inclusive, nós tivemos um crescimento acentuado com direitos trabalhistas Se eu for novos. te pagar R$1.300, eu te pago em 12 parcelas ou eu te pago em 13 parcelas, quanto você ganha mais? Mas a diferença é que o 13º, ele te paga sobre os dias que tu trabalha excedente naquele Não, mês. mas não importa. Ele não é uma... Quê? Sim. Como assim? Não entendi. O 13º salário é uma gratificação anual proporcional ao tempo de serviço no ano, não relacionada a dias ou horas excedentes. A cada mês trabalhado, o empregado adquire 1/10 do valor do 13º. Então, isso que ele explicou não tem muito a ver. Então, por exemplo, se você trabalha 6 meses em um ano, aí no fim do ano você vai receber 6 de 12. Então, não tem a ver com dias ou horas excedentes. Parte aqueles dias que tu trabalha no mês, que passam do tempo normal que tu trabalharia, são o que vão formar teu salário no final do 13º. Veja só. Não, Mas não é esse o ponto que eu quero abordar. O que eu quero dizer é assim, calma, toda vez que a gente faz uma abordagem, porque eu não quero fugir do tema,
toda vez que a gente vai fazer essa abordagem, Mas para isso tem a tentar ver, ganhar Pedro. um trabalho, para tentar um direito trabalhista, sempre há uma repressão dizendo, não dá. Mais tarde a gente compra. A gente vai passar aqui, depois a gente pega esse brinquedinho aqui pra ti, meu filho, que nem os nossos pais Não, mas diziam quando a a gente era minha criança. intenção é o seguinte, eu não estou chegando pro trabalhador e falo assim, você está numa condição mais ou menos boa, então espera um pouquinho que já vai melhorar. Mas e quando, Deixa eu só então? ganhar um pouco mais. Eu não tô falando isso, eu tô falando assim, eu quero melhorar pra você imediatamente. Tá. Só que você pedir o fim da escala 6x1 hoje vai te atrapalhar. É isso que eu tô dizendo. Como é que a gente faz pra melhorar? Mas quando a pessoa Cara, a gente tem um tempo limitado na nossa eu vida. sei. A gente tem que morrer escravizado, você não entende? O meu argumento aqui, ele não é um argumento de adiamento. Eu não tô falando assim, espera só mais um pouquinho que você já vai ter o seu brinquedinho. Não é isso. O meu argumento é, eu quero melhorar pra você imediatamente. A gente não vai fazer isso enquanto a gente não industrializar o Brasil, enquanto a gente não Mas aí acabar a com gente essa vai ficar justiça esperando isso trabalhista. o tempo Eu vou dar todo. um Isso é imediatamente, né? Ele vai chegar, ó. Ala casula, mexe casa. Mas tu sabe, né, que 65% dos brasileiros querem fim da escala 6x1. Sim, mas A eu gente também tem quero. essa maioria. Eu Então também por que a quero. gente não trabalha pra terminar Porque a ela? gente- De acordo com o Datafolha, com a pesquisa do Datafolha divulgada em dezembro de 2024, 64% dos brasileiros afirmaram ser a favor do fim da escala 6x1. Ah, gente, não tem como, né? Quando eu deixei de ser 6x1, sabe quando você vê a luz assim? A gente não consegue acabar ela se a gente não consertar a nossa microeconomia. Mas a Vou gente dar- nunca vai conseguir, porque Opa, pera lá, as mas grandes você- empresas não querem acabar com a Vamos lá, 6x1. vou dar um exemplo pra você. Eles ganham muito melhor com Vou isso. dar um exemplo pra você. Hoje no Brasil, um dos maiores problemas para se acabar com a escala 6x1, por incrível que pareça, é a carga tributária. A gente paga muito imposto, mas isso por si só não é um problema. Só que a gente tem os impostos mais complexos do mundo. Eu Mas isso nunca vai simplificar agora com a reforma tributária. Não, mas calma, a gente nunca vai conseguir trazer empresas pra cá, melhorar a condição de trabalho, enquanto a gente tiver, por exemplo, o maior contencioso tributário do mundo. A gente tem hoje 70% do PIB em contencioso tributário. Ou seja, eu não sei tudo como bem, eu pago eu imposto. entendi, mas isso como não- é que eu vou trazer mais empresas? Mas isso não quer dizer, porque de qualquer jeito, a escala 6x1, a gente teve os resultados em outros países que reduziram a jornada de trabalho e deu certo. Fala um, Eles têm a fala um, produtividade. fala um. A gente tem a França, a gente Qual tem a o Alemanha, tem contencioso todos tributário da eles. França? Não, mas não, o Menos de ponto não é 1%. esse. Fala O outro ponto não é país. esse. A gente pode até falar da questão da produtividade que tu estava falando. Que é a o gente- principal. Mas que é um ponto muito importante, porque o empresário brasileiro, ele não reinveste na tecnologia para poder Mas é facilitar e óbvio, melhorar como o trabalho. é que ele vai fazer isso? Obrigado. Chegou ele. E aí, vamos lá. Vai dar isso. Eu pensei que o amigo ali ia falar, mas eu notei uma questão. Você alegou que nós não temos produtividade suficiente para abolir a 6x1. Sim, Só que isso não é relacionado à tecnologia, no argumento claro que que você sim, havia dado? claro que sim. Claro que Então sim. pode prosseguir o seu argumento nesse sentido. É simples, se a gente não tem tecnologia, a gente não tem complexidade de trabalho, então você não qualifica o trabalho, você precisa de empregos hoje que são lá embaixo na escala da qualidade de emprego. E esses empregos são justamente os empregos de 6x1. Então o que eu tô te falando é o seguinte, você não vai desenvolver um país se você tiver uma grande força de trabalho na escala 6x1. Você tem que primeiro tirar essas pessoas dessa força de trabalho, colocar em empregos mais qualificados, e aí sim você começa a falar de redução de jornada de trabalho e flexibilização. e tudo mais no mundo. Vou dar um exemplo pra você. Isso daí é a mesma ideia de você primeiro tem que fazer. Você tem que primeiro deixar o bolo, repartir o bolo. Não, mano, você vai repartindo enquanto vai fazendo, meu irmão. A gente nunca vai ter um país produtivo, como eu falei do contencioso tributário. Eu vou dar um exemplo prático pra você. Eu tenho um amigo meu que debateu inclusive com o Tamir, foi muito mal, inclusive ele, que ele tem uma empresa de aço. Ele vai lá e ele faz aço trefilado. Eu trouxe a tabela aqui, depois, se puder, a gente mostra aqui. Quando você pega o produto que ele faz, tem um código aqui, que, por exemplo, com teor de carbono igual ou superior a 0,6% em peso. Tem um código. Aí tem um outro código, que é a mesma descrição. Com teor de carbono igual ou superior a 0,6% em peso. Um código paga o imposto, outro código paga outro. O que acontece no Brasil? Esse cara vai lá, ele escolhe o código errado, fala, puxa, meu concorrente está escolhendo um código que vai melhor para ele. Aí ele vai na justiça e fala assim, eu quero meu dinheiro tudo de volta. Isso gera um contencioso tributário. Isso é uma das amarras da produtividade. Você não resolve o Brasil enquanto você não olhar para a microeconomia. Isso Ah, mas que papinho, cara. Que papinho, velho. É sério isso? Isso aqui é muito mais importante do que falar, não, porque olha só, o direito do trabalhador. Eu sei, cara, isso é um argumento Mais emocional. importante... Não, pera. É lógico que é mais Nossa, importante. Eu não consigo mais te dar direito se eu não importante. produzir pra isso. Eu não consigo. Veja, Onde no mundo tem isso aqui? a correlação que você falou de escala e produtividade ou é tecnologia ou é escala. Vamos lá. O argumento que trouxeram aqui, de que você repete certos argumentos históricos que se provaram na prática como falsos, é bastante notável. Vamos lá. Você vai falar, por exemplo, que a gente teve um avanço em termos de produtividade Sim. quando a gente avançou, inclusive, nas leis trabalhistas, certo? Claro. Eu concordo com você. Claro. Qual foi o avanço que teve? Um avanço tecnológico. A gente começou a industrializar o Brasil. Exatamente, porque... Mas é o meu argumento aqui, cara. Não, cara, não é o seu argumento. Lógico Porque que é. se a produtividade é o fator para o desenvolvimento do país, a redução da escala de jornada de trabalho é um dos passos para você alcançar a entendi tecnologia. Eu entendi a confusão. Você está fazendo uma relação errada. Não é que reduzir
reduzir a Mas é escala você de que tá trabalho fazendo relação. aumenta a tecnologia. Aumentar a tecnologia Não, lhe claro. permite reduzir Mas a escala essa de trabalho. correlação foi você que apresentou. Mas eu tô trazendo lá de novo. Você aumentar a tecnologia no país faz com que você tenha mais maneiras de reduzir a escala de trabalho. Isso é muito simples, isso é uma coisa simples de entender. Se eu volto num exemplo básico. Se eu te der uma escova de dente pra você limpar esse chão, você vai demorar o dia inteiro, vai ficar horrível. Se eu te der um rodo e um pano, você vai limpar muito rápido e vai ficar muito bom. Mas aí, se você não precisa usar uma escova de dente, você procura outra coisa. E se você não quiser fazer outra coisa, você vai usar escova de dente, sim. A ferramenta é o que importa. A ferramenta é o que importa. Mas se a produtividade deriva da tecnologia, reduzir ou aumentar a escala de trabalho nesse sentido não tem impacto nenhum. Não, ao contrário, cara. Vamos lá. Tecnologia, escala de trabalho. Tecnologia, produtividade, escala de trabalho. Eu preciso aumentar a tecnologia para aumentar a produtividade, para diminuir a escala de trabalho. Essa relação é direta. Foi. Eu quero o Loconte, não é ele que falou dos barbeiros? Vai, Misa. Vai, Maria. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Maria Carolina, sou jornalista e também sou Prazer. criadora de conteúdo. Tá. Eu trouxe aqui só porque eu vi que você deu um exemplo da vida real. Eu trouxe aqui também um exemplo da vida real. Sim. Tá? Não sei São os se você- melhores. Não sei se você conhece a rede Zafari de supermercados. Sim. Eles têm alguns aqui em São Paulo, mas eles são do Rio Grande do Sul. Ele tem uma taxa média de 600% de exploração. O funcionário paga seu salário em 1 hora e as outras 7 horas são lucro para o patrão. Isso foi feito uma... Foi calculado que o trabalhador da rede Zafari precisaria de 1 hora e 9 minutos para pagar o seu próprio salário. E as 6 horas e 51 minutos restantes seriam para o lucro dos acionistas. Gente, isso não dói o seu coração? Não é revoltante? Para mim isso é revoltante. comparação de lucro e rendimento de 2023 versus o número de trabalhadores e os salários Meu que eles recebem. Deus. Então, uma empresa como o Zafari tem completa possibilidade de diminuir a carga de horário de todos os trabalhadores deles pelo meio e ainda assim ele Maravilhoso. vai ter um lucro enorme. Posso né? falar? Concordo com o seu argumento. Eu vou te trazer outro exemplo da vida real. Como é que você faz para esse trabalhador do Zafari ter uma melhoria de trabalho? Vamos supor que você tem outros mercados locais que vão competir por ele. Uhum. Você concorda que esse cara, opa, peraí, estou sendo disputado. Aí eu pergunto para você, uma rede Zafari pode arcar, por exemplo, com um prejuízo que aconteceu, já que a gente está falando de mercado, o que aconteceu, por exemplo, com a rede Pão de Açúcar. Um mercado pequeno não. Qual o prejuízo? O Pão de Açúcar descobriu que um funcionário dele estava indo trabalhar bêbado. Eles basicamente colocaram câmeras e pegaram o funcionário indo trabalhar bêbado. Mandaram o cara embora, isso é óbvio. O que esse cara fez? Ele entrou na justiça, ele não só ganhou o direito da recontratação, como ele ganhou, inclusive, uma indenização de 10 mil reais. O Pão de Açúcar sai na urina. Dane-se. Se você tem um mini mercado, isso acontece com você, você fala a empresa do cara. Então você acaba com a competitividade. Eu vou te falar. Mas eu não tô entendendo o que isso tem a ver. Tem tudo a ver, porque Tá usando de um artifício para poder falar, olha, o pobre do pequeno e médio empresário. Porque esse é o eleitor do partido mijão. eu não consigo hoje acabar com a escala 6x1 se eu vou ajudar o Zafari, que ele é uma rede, para ele dar um custinho a mais. Não, E vou tu não vai ajudar o Zafari. Lógico De que que forma vai. que tu vai ajudar o Zafari? Sabe por quê? Porque você vai acabar com o menor que não aguenta isso. Tu não vai acabar, porque Lógico que o acaba. trabalhador, ele vai ganhar o mesmo salário para trabalhar metade do tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Por que ele vai querer trabalhar em outro lugar depois? Por que ele vai querer se sentir... não, o não, mini não, mercado não vai poder não. oferecer isso para ele. Exatamente. o ponto. Exatamente. Eu não tô falando o seguinte, o Zafari não vai poder e esse vai poder. Se não pode, ninguém pode. Então ninguém vai poder contratar 6x1. Aí esse mercado que não... Não necessariamente. Tu não quer a flexibilização? Não foi o que tu falou antes então da você CLT? então você quer criar Da mudança da regras CLT? específicas para empresa A, para empresa B? Isso não funciona em Não, lugar tu nenhum. tem que acabar com a escala 6x1. Aqui Sim. nós temos setores da sociedade que não trabalham em escala 6x1. Sim, Então, são setores mais tecnológicos. não. É Lógico a que sim. Câmara de Deputados, é Não, o Senado. Concordo com você, concordo com você, judiciário. concordo com você. Exatamente. Concordo com você. Aliás, Então, falando nisso, eu se já tem fui regras deputado. específicas para alguns, tem regras Não, específicas mas isso para é por outros. setor. Isso não é para empresa A e empresa B. Outra coisa, mini mercados geralmente são regidos por famílias. E é muito mais fácil também tu reduzir a escala 6x1 em um familiar. Quanto ganha hoje um empreendedor médio de mercado? Não. Eu vou te falar que hoje, o empreendedor, isso é dado do Sebrae, tá? O empreendedor médio hoje no Brasil ele ganha 3 mil reais por mês. Tá, Empreendedor mas médio. o mini setor- mercado da esquina não é o um se- empreendedor médio. Lógico que é. É um empreendedor pequeno. Lógico que não, lógico que não. Lógico que não. O mini mercado não, perto tudo bem, da tudo minha bem. casa, Ele que é tem só pequeno. um, ele é de uma família, A maior eles parte, podem a maior, perfeitamente mudar a a maior escala. parte dos trabalhadores 6x1, tô falando 60% dos trabalhadores 6x1 estão nas micro e pequenas empresas. Não tá no eles Zafari. estão nas grandes Não estão, empresas. são da- Eles Isso é um- estão nas grandes desculpa, Estão empresas. nas isso é um dado grandes do Sebrae, isso é um dado meu, empresas. isso é um dado do Sebrae. A maior parte dos trabalhadores 6x1 está na pequena empresa. Então, quando você proíbe a escala 6x1, o que você faz? Você destrói o pequeno. Você destrói o pequeno. E aí o grande se mantém e fala assim, opa, vem vocês aqui que agora tem menos competição. É isso. Discordo completamente. Mas Discordo é que completamente. isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão Não, isso factual. é uma questão de opinião, não é uma questão Então, factual. vamos lá. Quantos tu tá por dentro cento- daquela empresa quantos e tu por sabe cento- como aquela empresa quantos por cento- funciona. quantos As por- pessoas que estão ali dentro sabem como ela funciona Quantos- e sabem como a escala, o Qua- fim da escala 6x1 vai Vamos funcionar lá. para ele dentro. Quantos por cento- Eu não posso pegar isso aqui e usar como macro e que todas as empresas funcionam exatamente da mesma forma, portanto, se Mas eu não acabar com tô a escala falando 6x1, todas elas Eu não vão tô falando quebrar. isso. Eu não tô falando isso. Eu tô falando o seguinte. Quantos por cento das pessoas que trabalham em escala 6x1 não estão em micro e pequenas empresas?
Eu não estou te sei dando dizer dados, isso. 60% mas estão. é que isso não me importa, porque uma micro e pequena empresa, porque uma lojinha de bairro não funciona do mesmo jeito que um mini mercado de bairro. Exatamente. O que eu tô te dizendo é o seguinte, então ó, não dá pra dizer que não dá pra acabar com a escala 6x1, porque a maioria dos trabalhadores trabalha em micro e pequenas empresas. Claro que dá. Não, é o que não eu tô dá. falando. Você vai E é prejudicar o que o eu micro tô pequeno em falando. detrimento do médio. Nossa. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Eita! Eita! E agora? Peraí, Calma, peraí, gente, peraí. tem 12 minutos. Deixa ele que ainda não foi. Ele ainda não foi. Mano, você tipo tirou a cadeira, velho. Que b é essa, gente? Para com isso! E aí, tudo bem, cara? Como é que tá? Olá, meu nome é Bruno de Freitas, eu sou advogado e ator. Para a gente falar da escala 6x1, a gente precisa trazer outros pontos que eu acho que são importantes, como, por exemplo, políticas públicas relacionadas a transporte público, porque quando se fala de uma jornada de trabalho, ela começa desde o momento que você sai da sua casa até você chegar no seu trabalho, e isso, no caso, são 8 horas de trabalho, com mais 1 hora de almoço, 2 horas de ida e 2 horas de volta, você já engloba aí grande período da sua vida. Então, aonde a produtividade, ela foge, ela tem a ver com isso. Vamos lá, se eu tenho hoje um país mais produtivo, eu começo a poder distribuir os frutos dessa produtividade, reduzindo a jornada de trabalho, isso é óbvio. O lance é o seguinte, para você se tornar mais produtivo, você precisa ter um país mais tecnológico, você precisa, isso é uma regra no mundo, isso não é opinião. Você só melhora as condições de trabalho, fazendo com que você tenha mais complexidade no processo produtivo e qualificando as pessoas, é só assim. O Brasil hoje está no sentido contrário. A gente está desindustrializando o Brasil. Nós somos basicamente um país agroexportador, em que a maior parte das pessoas hoje no Brasil, infelizmente, está em empregos de baixa qualificação. Então eu não consigo hoje falar para esse cara, você vai ter melhores condições de vida se o seu trabalho hoje ele é pouco produtivo, infelizmente. Ó, eu graças a Deus, sou 5x2, né? E trabalho 30 horas por semana. E no caso, meu trabalho, ele é totalmente automatizado, né? A gente tem horário para tudo. Eu sou ADI, então, como agente de desenvolvimento infantil, cada cidade vai ter um nome, mas basicamente você fica assistindo, auxiliando a professora dentro da sala de aula na creche. E você tem o horário para tudo, você tem... cada sala vai ter um jeito específico de lidar com a rotina. E ali você tem a sua produtividade, entendeu? E eu tenho certeza que se todo mundo trabalhasse 4 horas lá em vez de 6, ia ser muito melhor a produtividade. Porque a parada é louca, meu irmão. Esse pessoal fica tanto tempo no ar-condicionado que eles acham que todo trabalhador, vai ficar na paciência ou no WhatsApp, no TikTok. Tem gente que não consegue nem ver o tempo passar. Quando vê, já deu o horário. Não consegue nem fazer pausa, não consegue nem escovar o dente. A gente não consegue fazer xixi no trabalho, sabe? Nem todo mundo consegue ser TikToker, além de fazer o seu trabalho em ar-condicionado. Então, eu acho que não tem nada a ver esse negócio de 6x1, de acabar com a produtividade. Porque quanto mais descansado você é, mais descansado você é, mais produtivo você fica. Não dá. Eu preciso melhorar essas condições para que esse cara seja mais produtivo, para ele colher o fruto disso. A minha questão aqui é muito simples. Mas quando você fala isso, parece que a gente precisa chegar num ponto de avançar enormemente, tanto em tecnologia quanto no Brasil como sociedade. Que nós já estaremos mortos. Que nossos filhos já estarão velhos. Que os nossos netos já estarão casando. Ai, que saco! Enquanto isso, os trabalhadores eles ficam à mercê de uma jornada exaustiva. Mas isso é verdade. Hoje, a gente tem trabalhadores à mercê de uma jornada exaustiva porque a gente não avança tecnologicamente. É só isso o problema. Mas assim, voltando, desculpa fugir um pouco do tema, mas a sua proposta, então, em rasgar a CLT, que a gente tratou no tema passado, Sim. Teria alguma correlação com essa... Completamente. Eu vou te falar uma coisa. Eu vejo muito o Tamir, eu esqueci o nome, desculpa. O Charlie, os trabalhistas falarem de juros de dívida, etc. A gente foca muito em macroeconomia. O problema do Brasil está em microeconomia. As regulações das nossas regras do jogo importam muito mais do que a macroeconomia. Pausa. Então, E aí, tudo bom? Beleza? Rodrigo Vai, Loconte. Loconte. Eu mesmo. É Rodrigo seu nome, né? Exatamente. Pode me chamar de Loconte. E aí? Liga lá. Sou Loconte, sou economista e analista político e defendo o pragmatismo. Então, quando a gente fala de produtividade, tem um ponto interessante, mas ela não é única e exclusivamente o que determina os rendimentos numa economia. Um exemplo muito bom é um barbeiro no Rio de Janeiro tem a mesma produtividade do que um barbeiro em Berlim.
do que um barbeiro tem. em Berlim, qual que é Não a diferença tem. de produtividade? Vamos lá, esse é o exemplo que o Tamir usa o tempo todo, né? O Sim. garçom em São Paulo, o garçom na Alemanha, ele deu o exemplo, inclusive, do cara que desce... Não, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu sou um lavador de carro... eu Sim, lavo- vamos ficar no barbeiro. Vamos lá, barbeiro. Eu sou um barbeiro. Eu corto um cabelo em São Paulo. Isso. Um barbeiro. Eu tenho uma produtividade. Sim. Se eu corto esse cabelo, o mesmo cara corta o mesmo cabelo na Suíça, a produtividade dele é muito maior, porque o ambiente onde ele está inserido faz com que essa mão de obra Não. seja muito mais A produtividade demandada. do cabeleireiro é a mesma, não, porque não a gente vai medir por Não cabelos é, não cortados é, por não. dia. Isso o não é mesmo. conceitual. Pô, você é Não, economista, cara. não, por isso que eu tô te falando, Não. que eu te garanto que a produtividade individual Não daquele barbeiro é cara, igual. Não é. Pode, Vou dar outro exemplo. Se hoje aqui, no mesmo ambiente, Ó, Vamos voltar não, no deixa barbeiro. eu dar esse exemplo. Como, esse como exemplo que a é bom. gente mede a produtividade do Vamos lá, barbeiro? vamos lá. Se eu hoje fizer uma Não, maçã não, do amor... barbeiro. Calma, deixa eu voltar aqui. Barbeiro. Se eu fizer uma maçã do amor e se eu fizer um morango do amor, eu estou sendo mais produtivo fazendo morango do amor. Eu estou falando do mesmo ambiente. Por quê? Porque o morango do amor tem marketing, tem hype. Isso conta pra produtividade. Vamos voltar no barbeiro. Ponto. Claro que conta, gente. Gente, Calma. nossa. Vamos voltar no barbeiro. Vamos voltar no barbeiro. Gente, como vamos se lá. mede a produtividade de um barbeiro? Cortes de cabelo. Produtividade não é corte de cabelo. Produtividade é Eu quanto ele faz quero, por hora. filho. Ponto. Quantos cabelos ele corta por hora? Não, quanto Sim. dinheiro ele ganha por hora. Não, isso não é produtividade, isso é lógico que rendimento. Isso é lógico que rendimento. lógico que é. Produtividade está ligada ao quanto você faz por hora. Produção Nós não... Ó, não tem aquela menina que cobrava 40 mil na sobrancelha? Então, gente, é basicamente a mesma coisa. Se você chegar lá na 25 de março, tem uma parte que tem uma calçada e ficam várias cadeiras ali. Não é na 25, mas é ali perto da ladeira Porto Geral. E ficam várias cadeiras com moças fazendo a sobrancelha. Na última vez que eu fui era 15 reais. E lá, ó, loucamente ali, ó. Porra, produtividade a mil, dinheirinho no bolso. Agora, vai me dizer que elas trabalham, produzem menos do que a menina que cobra 40 conto, 15 conto, sei lá quanto na sobrancelha? Não, nós temos uma economia globalizada, cara. É assim que funciona. É verdade. Os caras estão zoando aqui, mas é verdade. Se eu corto um cabelo em São Paulo, eu sou produtivo X. Beleza. Se eu corto um cabelo na Suíça, eu sou produtivo 20X. Não, a produtividade é igual, mas a gente vai trabalhar com rendimentos. Por que o rendimento... Eu falei de Berlim. Por que o rendimento do cabeleireiro de Berlim é maior do que o rendimento do cabeleireiro de São Paulo? Porque o ambiente de Berlim, ele é muito mais produtivo, ele gera muito mais dinheiro e a demanda por um serviço que demora uma hora, ele custa mais caro. É por isso. Então você tem que pagar mais caro por uma hora de Isso, serviço. ou seja, quem consome os serviços em Berlim tem mais dinheiro. Sim, exatamente. Por que eles têm mais dinheiro? Porque é uma sociedade mais avançada, uma sociedade que tem mais tecnologia, Isso. que tem complexidade de E trabalho. mais, uma palavra especial que faltou muito importante, Claro. indústria. A gente tem Sim, grandes complexidade de indústrias- trabalho. Isso, complexidade econômica e complexidade de produção. Sim, Então, a gente tem indústrias automobilísticas, a Sim, Volkswagen, a Sim. gente tem indústria de tecnologia, Sim, sim. a gente tem várias dessas indústrias. Ou seja, a gente precisa disso para que o Brasil consiga ter uma renda alta para Eu poder concordo com justamente isso, distribuir. eu tô falando isso desde o começo. Perfeito. Como que a gente vai chegar nisso? Vamos lá. A gente nunca vai chegar nisso enquanto a gente não rever a nossa microeconomia. Que a palavra ela confunde. Você fala microeconomia. Não. Microeconomia é a regulação entre as relações. Eu vou dizer uma coisa pra você. Como é que eu vou estimular, fazer uma grande indústria com grande complexidade de trabalho com carga tributária A carga em todos os tributária- processos a carga- da produção? Sim, Você não tem como. Você gera imposto em cascata, cara. Sim, mas Isso é horroroso. A Então questão burocrática da Alemanha é maior que a brasileira. Não, calma. É que como burocracia, a gente vai cair na coisa do Tamir ontem também. A questão burocrática, por si só, ela não é o problema. O problema Ele fala um argumento e depois que o argumento é derrubado, ele não. é como essa questão burocrática está regulando as suas relações. Então, que no Brasil menina hoje, você tem, por bonita. exemplo, como eu falei, imposto em produto e não imposto em renda, onde Concordo. a carga produtiva vai gerando impostos em cascatas que te tornam menos produtivos. Temos que Pronto, aumentar o final. imposto de renda e Pra taxar quem tem caramba, mais muito. riqueza. Com certeza absoluta. Maravilha, concordamos. O imposto de renda, ele é o imposto mais justo que tem. Concordo. Então, não dá pra gente falar em aumentar produtividade ou qualquer outro Primeiro benefício. precisamos taxar quem é mais rico. Exatamente, Maravilha. é óbvio. Pô, Venha então pro nosso concordamos? lado, pô, venha pro nosso lado. Não. Eu concordo com isso, mas a forma como vocês falam está errada. Eu não consigo hoje. Tipo, Não vem pro nosso lado, não, cara. Não sei qual é o seu lado, mas você tá ali como esquerdista. Eu não quero o Duval, só uma não. coisa, eu não consigo hoje Fica aí. falar de taxar lucro e dividendo, eu não consigo Não falar hoje precisa, de taxar a gente grandes taxa na fortunas, renda, eu não precisa. consigo fazer isso se eu não tirar o imposto da carga do produto de serviço. Concordo. Então, vamos concordar em outra coisa. Vamos tirar o produto do imposto de serviço? Concordo. Sim, e a gente pega essa renda, Demorou, cara. reinveste na indústria. Pra Com gente ter- certeza. Como a Alemanha fez. Com certeza. É que a gente tá concordando muito. Vamos onde a gente parecendo discorda. pra um Vamos onde a gente desenvolvimentista onde a gente agora. discorda. Você concorda comigo que a justiça trabalhista hoje é um câncer pro Brasil? Não, um exagero absurdo. Eu vou falar uma isso. coisa. Qual é o país que tem o maior custo com justiça trabalhista do mundo? Depende da burocracia. Não, né? é o Brasil. É o Brasil. Sim, Se você beleza. somar todos os tribunais de um país, não dá 1/3 do que a gente gasta com justiça trabalhista hoje. A gente gasta Ô, mais Gabriel, com a como justiça tá trabalhista difícil? do que Isso daí é resquício da nossa escravidão, né? De como o trabalhador é tratado. ajuda. Quanto por Como é que cento você vai isso- industrializar o Brasil Beleza. assim, velho? Quantos por cento isso representa do PIB? 1,5%. Quantos representa outros setores? Qual que é o que mais representa para o gasto público do Brasil? Pausa. Tá bom, tá ótimo. Não, puta, agora fica interessante. A gente ia chegar nos juros da dívida. A gente ia chegar nos juros da dívida. Eu sabia que ia redundar nisso. Eu tô vendo um Tamir aquecendo aqui já, ó. Aí. Vamos lá. Arthur. 3 metros de altura. Setores da
economia brasileira Sim. mais produtivo. Sim. Tá bom? Setor extração mineral, não trabalha em escala 6x1. Sim. Setor manufatura e média de alta tecnologia, não trabalha em escala 6x1. Sim. Telecomunicações, mídias, não trabalha em 6x1. Finanças, não trabalha em 6x1. Técnico de serviço de informação, não trabalha em 6x1. Atividade de ciências técnicas, não trabalha em 6x1. Todos esses setores que eu falei aqui... O que eles têm em comum todos? Todos eles têm um dobro de média de rentabilidade da economia. Ou seja, Outra coisa que eles têm em comum. Calma, deixa eu só concluir o Eu vou te falar o que eles têm em comum. Eles são setores de alto valor tecnológico agregado, é isso? Exatamente. O que eu tô querendo dizer pra você? Esses setores que são altamente produtivos, eles não trabalham na escala 6x1. Sim. Ele está mostrando exatamente o oposto que você está defendendo. Não. Complexidade está diretamente ligado, ó, é contra a escala 6x1. Não, calma. Tamir, Isso é uma é o que eu evidência. tô falando até agora. Eu estou falando o seguinte, você não vai conseguir reduzir a escala 6x1 se você não aumentar a complexidade de trabalho. Então você tá falando pra mim que vem antes, é isso? O quê? Primeiro você aumenta a complexidade, depois você reduz a jornada? Óbvio. Mas o exemplo do Brasil é o contrário. O quê? A jornada foi reduzida de 12, Não, calma, Tamir. deixa eu Você explicar. reduziu a jornada e você industrializou o Brasil. Isso, então Óbvio. lógico, o exemplo empírico do Brasil mostra. A gente reduziu a jornada e depois a gente cresceu produtivamente. Então vamos lá. Não aconteceu isso? Vamos lá. Você Esse é o concorda? exemplo Calma. Você concorda comigo que hoje, pra você industrializar o Brasil, você precisa de alguns anos? Concorda? Sim, eu tô falando pra você que produtividade Calma. não tem a ver com jornada Não, de trabalho. vamos lá. Eu proibi hoje a escala 6x1. Ai, gente, que vai papo acontecer ruim desse Arthur imediatamente? Os Duval, pequenos cara. ou vão quebrar, Muito ou ruim. vão aumentar o valor dos preços dos seus produtos não imediatamente. necessariamente. Sim, até Não que você necessariamente. tenha um avanço tecnológico. Não, Porque, necessariamente. claro que sim, não, porque Tamir. como eu expliquei pra você, os setores, como você mesmo já disse na sua frase, Sim. os setores mais produtivos, eles necessitam de tecnologia. Sim. Então eles são coisas desassociadas. Um mercadinho, ele nunca vai ser altamente produtivo. É outro tipo de emprego. Tamir, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem um ambiente onde você tem complexidade tecnológica, onde você tem bons empregos, o emprego de baixo também passa a ser mais demandado e você começa a render mais. É o que eu acabei de dar o exemplo do cabeleireiro. O cabeleireiro aqui, ou na Alemanha, ele vai cortar o mesmo cabelo. Só que na Alemanha, por ter indústria automobilística, o teu próprio parceiro falou, isso. você consegue O cabelo pagar mais pra cresce ele. mais Então, o que eu quero Tá falar? desassociado. Não. Tá desassociado. O cabeleireiro lá, Tamir, ele tem a mesma é o produtividade. contrário. Não, Tamir, não, Tamir, não Tamir, contrário. Vamos lá, Tamir. Arthur. Você tá Por que, falando que ele o tem? seguinte, Por que, que vamos ele pegar ganha o- mais na Alemanha? Porque ele tá no ambiente mais tecnológico. Ponto. É isso, Então mais nós produtivo. temos que fazer Não o porque ele tá na Brasil jornada ser- 6x1. Eu não falei isso. Não, é isso que eu tô falando, tá desassociado. Não, eu comecei... É exatamente isso, você tá se contradizendo, tá Não, desassociado. Tamir, eu comecei a minha frase falando o seguinte, o embate aqui. Horas trabalhadas não significam produtividade. Pronto. Concordamos com logo, isso. 6x1, se você reduzir, você vai continuar... Não, Tamir, você não vai conseguir com a mesma produtividade, porque o problema hoje é que se você acaba com a escala 6x1, os mercados que não necessariamente precisam de mais produtividade em termos de tecnologia, eles vão falir os pequenos. E da onde você tirou esse Porque dado? os grandes, Da onde você tirou essa informação? 60% dos funcionários em 6x1 estão em micro e pequenas Eu empresas. sei, É dado mas eu do quero saber Sebrae. de onde você tirou a informação que essas empresas vão quebrar. Tamir, vamos vão lá. quebrar se você reduzir a jornada. Então Onde você tirou vamos essa fazer um informação? exercício. Eu tenho uma padaria. Eu ganho R$5.000 por mês de lucro de padaria. Não, a padaria... Vamos tirar. De onde você tirou essa informação? Vamos fazer um exercício? Eu não ganhei isso. Mas enfim... Esse é outro dado do Sebrae, esse é outro dado do Sebrae, cara. O empreendedor hoje no Brasil ele ganha R$3.000 em média. Você joga uma informação... Não, calma aí, você falou da É um padaria exercício, específica. exercício. O Sebrae tá falando o seguinte, micro, pequenos negócios, a média é R$5.000, é isso? O empreendedor Qual no que é o Brasil, dado? o empreendedor no Brasil ganha em média R$3.000 por mês. Isso é dado do Sebrae. Você tem um CNPJ, sim. em média você Então não ganha é a padaria, é o R$3.000. empreendedor. Você deu o exemplo da padaria, depois você usou o dado do Sebrae. É que o dono da padaria ou a família são empreendedores. Vamos- Mas um dono de padaria não ganha R$3.000 por mês, né, meu filho? Sabe? Vamos por essa média, R$3.000 por CNPJ. Se eu tenho Uma uma média... pergunta, os dados do Sebrae que você está trazendo são só para CNPJs? Só para CNPJ. Quantos CNPJs hoje, por exemplo, o MEI é CNPJ? 22 milhões. O CNPJ, Sim. o MEI é CNPJ. Não. Nós temos 22 milhões de CNPJ Então, no o MEI é Brasil. um CNPJ. Sim. Também, esses MEI, quantos dessa porcentagem tem funcionários? O MEI é muito pouco. O microempresa individual é muito pouco. Então, e o ME é muito pouco. então, peraí. Aliás, desculpa, o MEI é muito pouco. Ah, Só que então, o ME e o EPP Então, abarcam quantos esses. por cento Que tá no isso? Simples hoje. Quantos por- 60%. Então, 60% do CNPJ são MEIs e ME? Não, Tamir, vamos lá. Vai lá. Eu tenho 22 milhões de CNPJ no Brasil, Uhum. cuja renda média Esses é 22 milhões, 3%. só uma pergunta, esses 22 milhões está abarcado os MEIs? Todo mundo. Todo mundo. Cuja renda média... E desses 22 milhões, quanto Calma, por cento é MEI? Cada CNPJ ganha em média R$3.000 por mês. Eu tô entendendo. 22 Destes milhões. CNPJs, Eu quero saber quantos são MEIs. 66% dos trabalhadores estão nos que são ME, MEI e EPP, Sim. que são as empresas do Simples, Sim. que tem um teto muito baixo inclusive, de faturamento. Sim. O que eu tô dizendo é, quando você reduz a escala 6x1 na canetada, vamos chamar assim, você primeiro atinge esses caras, depois você atinge os grandes. Então, eu Gente, vou dar pelo exemplo amor pra de você. Deus, peraí. Que história é essa? Ai, tem uma fábrica de sorvete aqui, olha. Eu espero que já esteja acabando, viu? Quero seguir pro meu dia. Você fala, pô, a Volkswagen, se você acabar com a escala 6x1, o que acontece? Ela vai ter uma barriguinha no lucro? Vai. Não tem problema. Só que o problema é, o cara tem um pequeno comércio, que ele tem um funcionário, esse cara acabou... Ah, não. Minha terceira frase é, o Oruan tem de ser impedido de cantar.
Ai, meu Deus, eu duvido que as pessoas vão defender o Oruan, mas, nossa, que fixação, né? Ai, gente, então eu já peguei, já na hora certa, eu vou ficando por aqui. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. E tem sido uma falácia. Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui. E esta é a história da economia brasileira desde o pós-guerra, ou não é? E ver os meus queridos amigos que junto comigo durante anos disseram que isto não era correto, que tinha que fazer ao mesmo tempo estabilização, crescimento e distribuição. É uma das maiores dores da minha vida. E é isto, é dor, mas também é raiva. E, portanto, energia para lutar por aquilo que o velho Bob e todos os jovens, este menino que está aqui, caladinho, quase não falou, e muitos ainda acreditam,